Bem-vindo. O de sempre, um drink e uma história. A casa dos meus avós ficava a pouco menos de 40 minutos de carro de onde eu morava. Era uma casa de campo, mas eu gostava desse tipo de coisa. Por isso, quando entrei para o ensino médio, arranjei uma bicicleta e acabei indo muitas vezes sozinho. Durante as férias, eles sempre me recebiam com alegria. Estamos muito contentes por te ver. Meu avô sempre dizia. A última vez que fui lá foi pouco antes de começar o terceiro ano. Faz mais de 10 anos que não os vejo. Não é que não queira ir, mas não posso ir. Era o início das férias da primavera e o tempo estava perfeito. Por isso, peguei minha bicicleta e fui. Na casa do meu avô ainda estava um pouco frio, mas a varanda estava agradavelmente quente. Por isso relaxei um pouco. Ouvi um barulho estranho. Não parecia uma máquina. Parecia que vinha de uma pessoa. Era um barulho muito estranho. O que era aquilo? Será que era uma risada? Quiá. Quiá. Olhei para os lados até que vi um chapéu por cima da cerca do jardim. Por que é que aquele chapéu estava ali? Ela começou a se mover de um lado para o outro e quando chegou a uma abertura, então era uma mulher. Ela também estava usando um vestido branco, mas a cerca tinha cerca de 2 metros de altura. Se eu conseguisse ver a cabeça dela por cima, ficaria chocado, mas ela começou a mover-se novamente e tanto ela como o chapéu desapareceram de vista. A certa altura, o som da risada também parou. Não pensei muito mais nisso, talvez fosse apenas uma mulher alta, de saltos altos, ou talvez um homem alto vestido de mulher. Mais tarde, minha família estava reunida, tomando chá, me lembrei do que aconteceu e comecei a contar para meus avós. Tinha uma mulher muito grande, será que era um homem de vestido? Eles responderam que sim. Continuei. Ela era maior do que a cerca e a sua risada era muito estranha. Era tipo, Quiá, Quiá. No momento em que eu disse isso, os dois congelaram, como se tivessem parado de se mexer ao mesmo tempo. O rosto do meu avô contorceu-se de raiva e ele me encheu de perguntas. Quando é que você a viu? Onde é que ela estava? Quanto é que... Ela era mais alta do que a cerca. Respondi todas as suas perguntas. De repente ele se calou, pegou o telefone e saiu da sala para fazer uma ligação. A porta de correr estava fechada, por isso não consegui ouvir muito bem o que ele dizia. Minha avó estava abalada. Você vai ficar aqui esta noite. Não podemos te deixar voltar agora, disse ele. Será que fiz alguma coisa errada? Mas não me lembrei de nada. Não é que eu tenha procurado a mulher, foi ela que me encontrou. Meu avô disse à minha avó, vou deixá-lo com você. Parece que você foi amaldiçoado por Rashaku-sama, mas seu avô vai fazer alguma coisa. Não precisa se preocupar. Ela continuou contando a história até o meu avô voltar. Nesta região, havia um ser chamado Rashaku-sama, que assumia a aparência de uma mulher alta, com cerca de 2 metros de altura, e um estranho riso masculino que soava como Quiá. Quiá. Dependendo da pessoa, ela poderia aparecer como uma jovem mulher num vestido de luto, uma senhora idosa num kimono formal, ou até mesmo uma mulher de meia-idade em roupas de fazenda, embora a sua aparência fosse sempre diferente. Haviam rumores de que ela era uma viajante amaldiçoada, mas ninguém sabia ao certo o porquê de ela estar presa na vila pelas estátuas de Jizo e não podia sair. Aqueles que eram amaldiçoados pela criatura
desapareciam em poucos dias. A última vez que ela machucou alguém foi há 15 anos. Ouvi isso muito tempo depois. Aparentemente, Rachaku Sama só podia sair da aldeia por certos caminhos no norte, sul, leste e oeste, e por isso foram colocadas estátuas de Jizo nesses caminhos específicos para manter ela presa ali dentro. Ela só aparecia para amaldiçoar as pessoas uma vez a cada 10 anos ou mais. Mas mesmo ouvindo tudo isso, não acreditei. Não havia maneira de ser verdade. Não demorou muito para que meu avô voltasse com seu amigo. Ele me disse: "Bem, acho que você se meteu numa grande enrascada." Ele me entregou um talismã, depois subiu com o meu avô, enquanto a minha avó ficou comigo. Mesmo quando fui ao banheiro, ela não me deixou fechar a porta enquanto usava. Pouco tempo depois, me chamaram ao segundo andar e me colocaram num quarto, onde as janelas estavam completamente cobertas, com jornais e talismãs. E havia pilhas de sais nos 4 cantos, uma pequena caixa de madeira simulando um altar, e em cima dela estava uma pequena estátua de Buda. Meu avô se virou com um ar sério. "O sol está se pondo. Me escuta com atenção. Não pode sair desse quarto até amanhã de manhã. Nem eu, nem a tua avó vamos chamar ou tentar falar contigo. Está bem? Não pode, em circunstância alguma, sair deste quarto até às 7 horas da manhã. Vou ligar para seus pais e deixo eles saberem o que está acontecendo." Eu não podia fazer nada a não ser concordar em silêncio. "Faz exatamente o que te mandei e mantém esse talismã por perto. Se acontecer alguma coisa, vai rezar diante da estátua de Buda", disse o amigo. Eu podia ficar com a televisão ligada, mas mesmo quando tentava vê-la, a minha ansiedade não me deixava prestar atenção. Não queria comer os bolinhos de arroz ou os petiscos que a minha avó tinha preparado, por isso deitei na cama e fiquei ali assustado e tremendo. A certa altura, adormeci, mas quando acordei na televisão, passava apenas estática. Merda! Que hora horrível para acordar! Pensei de repente ouvi algo a bater na janela. Não era o som de uma pedra pequena. Era mais como um dedo batendo na superfície. Não conseguia decidir se era o vento ou se era alguém batendo. Por isso, tentei me convencer de que era o primeiro. Depois, ouvi a voz do meu avô. "Tá tudo bem? Não se esforce muito. Se estiver assustado, eu e sua avó te amamos." Sem pensar, fui para a porta, estava com a mão na maçaneta, mas lembrei do que o meu avô tinha dito. "Está tudo bem, pode sair se quiser." A voz parecia exatamente a do meu avô, mas não era ele. Não sabia por quê, mas sabia, e quando percebi, fiquei arrepiado. Olhei para o monte de sal no canto e o topo tinha ficado preto. Corri a toda a velocidade para a estátua de Buda e sentei à sua frente agarrando o talismã e comecei a rezar o mais alto que podia. "Por favor, me ajuda." "Kia." "Kia." Ouvi aquela voz e um som na janela. Eu sabia que ela não era assim tão alta, mas não conseguia parar de a imaginar. Ela no telhado, tontei de cabeça para baixo e batendo na janela. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser continuar a rezar em frente à estátua. Depois de muitos minutos, tanto as batidas no vidro como a voz tinham parado. Parecia que eu tinha adormecido ou desmaiado. O monte de sal tinha ficado ainda mais preto. Olhei para o meu próprio relógio e dizia mais ou menos a mesma hora que a televisão. Por isso, abri nervosamente a porta. Tanto a minha avó como nosso amigo estavam ali,
parados, com um ar preocupado. Minha avó chorava. Oh, graças a Deus! Quando desci as escadas, meu pai estava lá. Meu avô apareceu do lado de fora e disse-me para entrar no carro. Não sabia de onde vinha, mas quando saí para o jardim, havia uma pequena van rodeada por vários homens. Estava cercado em todas as direções. O velho sentado à minha direita se virou e disse: "É terrível, não é? Deve estar curioso para saber o que se passa. Mas quero que feche os olhos e mantenha a cabeça baixa. Não vamos conseguir ver nada, mas talvez você veja. Por isso, até dizermos que está tudo bem, mantenha os olhos fechados." Meu avô entrou em seu carro e partiu. Seguido pelo carro em que eu estava, meu pai seguia atrás de nós. Não podíamos ir a mais de 20 quilômetros por hora. O amigo murmurou: "Esta é a parte difícil." E os homens começaram a entoar uma oração budista. Ikiá, Pikiá. Ouvi aquela voz outra vez. Apertei o talismã que tinha me dado, fechei os olhos e abaixei a cabeça. Mas a curiosidade melhor, abri os olhos um pouco para olhar para fora e vi um vestido branco que se movia ao lado do carro. Seguia a passos largos, a cabeça estava por cima da janela e eu não conseguia vê-la, mas ela começou a se balançar para cima e para baixo como se estivesse tentando ver o interior do carro. "Não olhe!" O homem ao meu lado gritou em pânico. Eu fechei os olhos e agarrei o talismã com mais força. De repente, veio um alto som de pancada na janela. Todos os homens no carro também tremeram de medo, apesar de não a verem, nem ouvirem. Eles começaram a rezar com mais força. Finalmente, quando tudo parecia estar ficando calmo, o amigo do meu avô se virou e disse: "Oh, conseguimos!" Os homens à minha volta, que tinham estado calados até então, ficaram visivelmente aliviados. Pouco depois, o carro parou numa parte larga da estrada e eu entrei no carro do meu pai, enquanto ele e o meu avô agradecem aos outros homens. Acho que já está tudo bem, mas é melhor ficar com este talismã por mais algum tempo, por precaução. Depois disso, voltei para casa com o meu pai e, alguns dias mais tarde, o meu avô e um dos seus vizinhos trouxeram a minha bicicleta de volta. Acontece que o meu pai também conhecia a Hachaku-sama e falou-me de um dos seus amigos de infância que tinha desaparecido depois de ver ela. Por causa da sua maldição, os homens que vieram nos carros eram todos parentes do meu avô. Que significava que eram todos meus parentes de sangue. Claro que o meu avô na frente e o meu pai no carro de trás também estavam ligados a mim pelo sangue. Por isso, todos tinham como objetivo confundir a Hachaku-sama e afastá-la de mim. Meu pai e meu avô estavam dispostos a se deixar serem pegos para me ajudar a fugir. Quando cheguei em casa, falei com o meu avô ao telefone. Perguntei se tinha falado comigo durante a noite, mas ele disse que não. Agora, como tinha dito anteriormente, faço questão de não voltar lá. O meu avô morreu há 2 anos e, claro, não pude ir ao seu funeral. Mesmo quando ele já não conseguia sair da cama, exigiu que eu me mantivesse afastado. Passaram 10 anos desde os acontecimentos desse dia, e quando estava prestes a esquecer o que tinha acontecido, recebi um telefonema. Era a minha avó. Uma das estátuas de Jizo quebrou. Ela fica na direção da sua casa.